presidente Jair Bolsonaro recuou mais uma vez dos ataques feitos à Suprema Corte. A operação que levou para Brasília o ex-presidente Michel Temer resultou em uma carta à nação, onde Bolsonaro pregou a harmonia entre os poderes da República. No documento, ele diz que nunca teve a intenção de agredir e que suas palavras decorreram do calor do momento. Calor que quase resultou num incêndio, com uma greve dos caminhoneiros ameaçando um desabastecimento nacional. Diante dos acontecimentos, a pergunta que fica é se os ataques e a disputa entre os poderes pode deixar uma marca profunda na democracia. Para responder isso, eu fui ouvir o jurista e professor Dr. Quioche Arada. A entrevista você confere agora. Eu já estou conectada com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Bom dia, Viviane, tudo bem? Doutor Quioche, vamos então enumerar aí os últimos acontecimentos, né? Primeiro, as ameaças feitas pelo presidente Bolsonaro nos atos do 7 de setembro configuraram crime? E o recuo aí intermediado pelo ex-presidente Michel Temer foi suficiente, na sua opinião? Eu não acho que não. Quer dizer, a ameaça de descumprir a ordem judicial foi uma ameaça muito infeliz, né? Porque isso caracteriza crime de responsabilidade, nos termos do artigo 85 da Constituição Federal e Lei 1079 de 1950. Isto é, descumprir a ordem judicial é crime. Agora, aí ele não descumpriu, ele fez uma ameaça. Agora, ele fez uma ameaça genérica, o que é muito ruim. Não é? Então, esse negócio, quando um ministro extravasa dos limites da sua competência, invadindo seara reservada ao legislativo e executivo, ele tem que analisar cada caso concreto. Por exemplo, você deve estar lembrado que o Renan Calheiros, quando estava na presidência do Senado, ele foi destituído por uma decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele ignorou, ele convocou a mesa do Senado e falou, não, vamos cumprir isso daí. E não deu em nada. Quer dizer, porque lá estava clara a invasão de competências do Senado Federal. Não é? Quem destitui a presidência do Senado são os pares, não é o Supremo Tribunal Federal. Então, é caso para analisar cada caso concreto. Agora, fazer uma declaração genérica de que não vai cumprir é o fim da picada. Isso daí é crime de responsabilidade. Agora, ele percebendo que pisou na bola, ele buscou auxílio do ex-presidente Michel Temer, por ter ser sido responsável pela nomeação do ministro Alexandre de Moraes. Né? Na verdade, não tem nada a ver com uma coisa com outra. Mas é que o Michel Temer tem a fama de pacificador, de intermediário para apagar o incêndio. Então, ele foi chamado às pressas a Brasília, né? E redigiram a 4 mãos, eu diria 2 mãos, né? Porque pouca coisa o presidente contribuiu na redação final. E soltou aquela nota que deu uma esvaziada, trouxe uma certa segurança institucional à sociedade, porque aquele discurso inflamado fez imediatamente despencar a Bolsa e elevar a taxa de juros lá em cima. Depois dessa divulgação da nota conciliatória, a Bolsa subiu um pouquinho e a taxa de juros também baixou, mas eu tenho a impressão, Viviane, que esse efeito negativo daquele discurso radical não vai desaparecer assim tão fácil. E além aí de ser um incômodo para a economia, a gente vê um presidente, doutor Quioche, que ataca as instituições, depois recua. E um desenho dos acontecimentos é de que, à medida que a gente não responsabiliza o presidente, as instituições aí vão se esgarçando, enfraquecendo a democracia. O senhor concorda? Mas veja bem que a abertura do processo de impeachment não depende da vontade só da vontade do presidente da Câmara, presidente do Senado, do ministro do Supremo Tribunal Federal e demais instituições. Depende, sobretudo, da manifestação da vontade popular, porque o povo é o legítimo detentor da soberania popular, entendeu? Então, sem a manifestação do povo, como houve na época da deposição da presidente Dilma, nada vai acontecer. Não é? Nesse movimento de ontem, né, foi um fracasso do ponto de vista político, né?
quer dizer, 6 mil pessoas contra 125 mil na manifestação pró-Bolsonaro, quer dizer, é uma diferença muito grande, né? São três entidades que articularam, são pessoas do centro e da pessoa da direita. E não houve adesão do pessoal do PT, da oposição. Sem a oposição embarcar nessa canoa, nada vai acontecer. Exatamente, né, doutor Quioche, que a gente viu ali as mobilizações deste último domingo e a gente viu que realmente foi uma adesão baixíssima. Muito se falou que tinha muitos nomes em cima do palanque e poucas pessoas na rua. É muitos nomes aí para essa dita terceira via, mas que não se concretiza, né? O nome desses figurões da política aí não aparecem aí na vontade popular. Está aí a baixa adesão, né, das manifestações aí do último domingo. A manifestação ficou mais por conta dos candidatos oportunistas, né, que aproveitaram o evento para aparecer, para marcar passagem, mas o povo mesmo, ele não quer saber de criar confusão nesse momento difícil da economia, que está enfrentando, como decorrência da crise institucional, uma crise econômica muito profunda, agravada por inflação crescente, chegando já à casa dos 2 dígitos, crise energética, crise hídrica, desemprego crescendo, já passou de 14 milhões, né? E endividamento da população em geral, né? PIB negativo, a previsão de PIB negativo, né? Então, todo esse cenário contribuiu para a maior reflexão da sociedade de uma forma responsável, chegando à conclusão que esse não é o momento para botar mais lenha na fogueira, né? Mas, doutor Quioche, a gente tem que lembrar que o presidente sempre ataca, aí ele faz um recuo aí estratégico e depois, quando ele se sente seguro mais uma vez, ele volta a atacar, né? E voltando a falar isso, a gente fala até, né? Antes a gente tinha o presidencialismo de coalizão lá atrás no FHC, agora a gente tem aí um presidencialismo de agressão, né? E voltando a falar sobre o ataque aí ao sistema eleitoral brasileiro, o presidente Bolsonaro atacou mais uma vez as urnas eletrônicas, disse, apesar de ter falado que o voto impresso era um assunto encerrado, que já tinha sido analisado pela Câmara, ele voltou a falar que ele quer o voto impresso, o voto auditável em 2022, e o ministro Barroso respondeu à altura, disse que as urnas são seguras, que o sistema eleitoral brasileiro é seguro. Vamos ficar essa estratégia do presidente, na sua opinião, esgarçar aí o sistema eleitoral para que as pessoas, para colocar dúvida aí sobre o sistema eleitoral até 2022? Só lembrando que lá nos Estados Unidos o Trump também fez isso, né? Quando se abriu ali por causa do coronavírus, se abriu a possibilidade de eleição impressa via correio, ele já começou a criticar antes da contagem dos votos. E quando começou a contagem dos votos, ele, não, pare de contar, pare de contar. É realmente uma estratégia, né? E a gente vê tanta fake news, doutor Quioche, que a gente viu até o presidente errando a mão aí com os caminhoneiros ameaçando greve, parando várias estradas em mais de 14 estados brasileiros, e ele não conseguindo conter essa greve, porque, olha só, os caminhoneiros duvidaram do áudio que ele gravou para a categoria, disse que era fake news. Realmente, a gente está num ambiente de notícias falsas muito complicado aí para 22, né? Viviane, infelizmente os maus exemplos pegam, né? Você me lembra que num dos programas da NGT Notícia, quando o presidente Trump incentivou a invasão do Capitólio americano, eu disse que só falta isso acontecer no Brasil, né? E esse episódio do dia 7 de setembro foi mais ou menos uma réplica, né, do discurso do Trump, né? Quer dizer, não chegou a pregar a invasão de coisa nenhuma, mas ele fez um discurso muito duro, contundente, que quebra o princípio da harmonia
independência dos poderes, né? Agora, o presidente Bolsonaro, por isso que as autoridades constituídas veio com muita reserva aquele suposto recuo, aquela mensagem de conciliação, porque o presidente da República ele não pode deixar de ser o que ele é. Ele sempre foi uma figura polêmica, né? Ele assumiu o país com tudo para crescer, não é? E logo no primeiro ano ele já foi radicalizando, fazendo seus estragos, né? Atrito entre não só entre instituições, né, como também entre os próprios integrantes do Ministério. Né? Então, é, todo mundo está vendo isso com muita reserva, né? Porque, é, de repente, pode dar um chilique e voltar a fazer discursos radicais outra vez. Né? Sem dúvida, é essa a dúvida aí do mercado, que ele sente a segurança e volta a atacar, até porque ele precisa inflamar essa base que ele tem aí, de mais ou menos 25% a 30% do eleitorado, que parece que realmente é fiel ao presidente e todas os arrombos aí do golpistas do presidente. Uma coisa que eu não entendo é esse movimento dos caminhoneiros. É verdade que quem provocou esse movimento foi o próprio presidente Bolsonaro, mas depois ele é alertado pelo ex-presidente Michel Temer que se a greve perdurar até domingo, né, que foi ontem, pode haver desabastecimento e esse resultado vai cair no colo do presidente. Então aí ele começou a fazer um apelo para os caminhoneiros voltarem, só que aí aconteceu uma coisa inusitada, né? Os caminhoneiros passaram, acho que em 7, 8 estados, continuaram mobilizados e só prometeram voltar à normalidade se forem recebidos por presidente Rodrigo Pacheco para acolher o pedido de impeachment. Isso é muito estranho. Como é que caminhoneiros, uma classe absolutamente leiga em matéria de direito, se nem a classe jurídica está pedindo tal providência, por que os caminhoneiros têm que pedir impeachment do ministro Alexandre de Moraes? É muito esquisito isso. E falando no ministro Alexandre de Moraes, o senhor acredita mesmo que essa conversa que o Michel Temer disse que intermediou entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes deve acontecer realmente aí pessoalmente para apaziguar os ânimos dos dois lados? Vai depender mais do presidente da República, porque o ministro Alexandre de Moraes é um ministro culto, competente, preparado. Ele não vai mudar de postura por causa disso. Ele vai continuar decidindo da forma que ele achar que deva decidir, aplicando o texto legal e o texto constitucional. Ele é um ministro muito inteligente e muito independente. E, doutor, que eu acho que fica mais um fator nessa, principalmente aí o ministro Alexandre de Moraes, segue aí, ele conduz o inquérito das fake news. O que mudou quando caiu aí a lei da segurança nacional? Mudou alguma coisa no inquérito das fake news? A mídia está dizendo que essa medida provisória, né, que o Congresso está decidindo ainda, está pensando em devolver ou não, ou colocar em votação e rejeitar, na verdade, essa medida provisória proíbe a remoção arbitrária e imotivada de supostas mensagens, imagens que representem fake news, entendeu? Agora, do ponto de vista jurídico, eu não vejo nada demais, porque isso estava implícito na lei do marco civil, né? Porque não é através da motivação do ato que, como dizem administrativistas, é que você consegue detectar eventual desvio de finalidade, entendeu? Agora, a própria lei do Marco Civil, eu não posso acreditar que permitisse a remoção arbitrária de tudo quanto é notícia a juízo da autoridade, entendeu? Claro que, então, a medida provisória, na verdade, veio explicitar aquilo que estava implícito, não é? Porque nada se pode fazer, Viviana, sem motivação. A única coisa que você pode fazer sem motivação
é demissão de funcionário comissionado. Aí você fala, olha, amanhã você está fora, ele não precisa motivar, entendeu? Doutor Kiyoshi, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua companhia aqui no NGT Notícias. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o Dr. Kiyoshi Harada falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Até mais.